Agora sim, bom dia. Bom dia, presidente Torque. Bom dia. Em seu nome eu saúdo todos os embargadores aqui presentes, doutor Carmo Antônio, doutor Agostinho, doutor Romeu Araújo e o doutor Márcio, procurador, representando o fiscal da lei, o Ministério Público, e a doutora Ana, sempre muito atenciosa para com toda a advocacia. Estamos aqui mais uma vez falando sobre concurso público, estou aqui mais uma vez falando sobre a defesa de servidores públicos, a defesa de trabalhadores e, em especial, hoje falando sobre a defesa de uma concurseira que agora inclusive, já é servidora pública, porque já foi devidamente nomeada e empossada, com força de uma liminar e de uma sentença que reconheceu procedente o nosso pedido. Hoje, exatamente no dia 7 de outubro, aniversário da minha filha mais velha, eu prometi que eu ia tomar café com ela hoje e não consegui, mas estamos aqui, ela está assistindo e ela é uma das razões de nós estarmos nessa defesa. Defender tanto o concurso público e os servidores públicos. E como nós estamos também há uma semana do Dia dos Professores, eu queria registrar aqui e parabenizar os professores presentes, em especial o professor Carmo Antônio, meu ex-professor na Unifap, e sempre muito atencioso também com a advocacia. Esse caso, Excelências, é um caso que, inclusive, tem uma repercussão geral, porque tem um tema, que é o tema 784 do STF, e tem súmula no Tribunal de Justiça, que é a súmula 24. Nós estamos aqui diante de um cenário que já foi apreciado pelo Tribunal de Justiça diversas vezes. Já foi, inclusive, discutido aqui várias vezes em torno do IRTR, que versava sobre essa preterição. O que acontece, porque esse assunto volta tanto a pautar o Tribunal de Justiça, não só do Estado do Amapá, mas todas as varas, em todo o país, falando sobre essa preterição, sobre essa luta tão grande de todos os concurseiros para assumir, para serem convocados em concurso público. Por que isso acontece? E é preciso a gente relembrar com muita tristeza a origem dessa discussão, porque nós não temos uma lei que regulamenta especificamente essa matéria. Esse caso não tem. Então, nós temos amparos fortes na nossa jurisprudência, consolidadas do STJ e do STF. Nós temos súmula do Tribunal de Justiça, mas, infelizmente, nós não temos uma lei, nem lei federal, nem lei estadual, que tornasse a discussão inequívoca. Porque, por mais que nós estejamos aqui todos os dias lutando a favor desses candidatos, ainda há, em alguns momentos, decisões contrárias, como foi, inclusive, o parecer do MP, que foi contrário. Infelizmente, essa ausência na legislação tem dificultado essa luta. Mas o nosso amparo aqui, o nosso pedido, ele tem fundamentação numa jurisprudência consolidada dos tribunais superiores. O caso que se trata aqui do concurso da Prefeitura de Macapá para o cargo de assistente social. Esse cargo foram disponibilizadas 2 vagas, Excelência. Depois houve uma retificação que aumentaram as vagas para 5 vagas. Essa candidata foi aprovada com 7ª posição. Então, a princípio, essa candidata, nessa posição, ela teria apenas a expectativa de direito. Veja que a súmula 24 do Tribunal de Justiça, ela é exatamente os termos do tema 784, que o candidato tem expectativa de direito quando ele está nessa posição. Quem tem o direito adquirido são os candidatos que estão nas vagas imediatas. Isso é ponto pacífico, não há discordância sobre isso. O candidato faz um concurso, as vagas imediatas, vamos imaginar aqui, para sermos bem didáticos, um concurso com 10 vagas. Então, quem tem direito líquido e certo dessa convocação? Os 10 candidatos que figuram na lista. Acontece que, imagina um candidato na posição 11º, ali não é convocado, expectativa de direito, do 11º em seguida, todo mundo concorda, expectativa de direito. Esse não é o ponto de discussão. Acontece que a administração pública, isso não é
privilégio da Prefeitura de Macapá, não. Isso acontece no Estado, acontece em todos os municípios e acontece, sem sombra de dúvidas, em muitos municípios brasileiros. O que a administração faz? Aí a administração começa contratos temporários, contratos precários. Aí a administração começa contratos muitas vezes conseguidos de formas não republicanas. Mas a discussão é, esses candidatos que estão assumindo essas vagas com concurso aberto, com candidatos na lista de espera, esses candidatos que não estão sendo chamados, esses candidatos têm direito a essa convocação ou não têm? Por mais absurda que essa pergunta, porque para mim a resposta é muito óbvia. Obviamente eles têm direito. Ainda há posições contrárias, ainda há, inclusive, parecer do MP nesse processo contrário, dizendo que o candidato que está no cadastro de reserva não tem direito. Veja bem, o exemplo, exatamente essa discussão que diversas vezes o tribunal já apreciou. Esse é uma clara caracterização da preterição. Muito clara a preterição. O que é preterir? Preterir é você ignorar. Preterir é você escantear aquele candidato. Imagina se isso acontecesse com um de nós. Né? Em concursos aqui, como todos nós aqui somos concursados, inclusive eu. Aparecer numa lista, você está numa lista de concurso e naquele cargo, especificamente naquele cargo, há um número expressivo de contratos administrativos. Excelência, nesse processo em especial, nós juntamos, a Prefeitura realizou, até o momento de protocolo da ação, 22 contratos administrativos, preterindo a vaga dessa candidata. Faltava uma para ela ser convocada. Veja bem, é uma fila, né? O concurso público é uma fila. Aí ela está na fila, e aí só faltava uma pessoa para, na fila, ela ingressar no serviço público. Imagina você estar numa fila e a pessoa lá no final, que não fez o concurso, ela passa e assume a vaga. Isso é correto? Isso é justo? Isso é republicano? Isso é o princípio que vigora, que rege o concurso público? Porque isso, a nossa leitura, isso afronta a própria Constituição, que traz no seu artigo 37, quando fala sobre o concurso, quando fala sobre servidores, do 37 ao 41, fala sobre a administração pública, que o ingresso no serviço público ele se dá por concurso público, de provas ou de provas e títulos, com raríssimas exceções. E aí eu quero deixar muito claro que a nossa defesa intransigente aqui, a nossa defesa é a defesa do trabalhador. Porque aquele profissional, aquele trabalhador que está no contrato administrativo, ele também é um pai de família, uma mãe de família, ele também está sustentando a sua casa com aquele contrato. Acontece que nós estamos falando aqui de uma regra de edital, de uma regra que a própria Constituição traz. A regra da administração pública é o ingresso por concurso. E a própria legislação também fala sobre o contrato administrativo, porque o contrato administrativo, doutor Romulo, doutor Carlos Antônio, doutor Márcio, o contrato administrativo não é ilegal. Não é. Existe previsão legal para o contrato administrativo. Mas a previsão, o que fala sobre o contrato? Fala que o contrato administrativo é para atender excepcional interesse público, temporário, passageiro, urgente. E aí sim a administração faz. Agora, e a doutora Liege, no primeiro grau, a sentença irretocável dela, que ela fala exatamente isso, ela fala exatamente essas palavras na sentença. A administração pública não pode se valer da sua própria má gestão, da sua própria má administração. A administração viola a fila do concurso, faz uma preterição a esse candidato e depois a administração pública, na sua contestação, ela argumenta que não a chamou porque o orçamento já tinha sido preenchido com os contratos. Ela pratica a ilegalidade e depois ela utiliza essa ilegalidade tentando utilizar essa ilegalidade na sua própria defesa. É claro que nós não podemos utilizar na nossa defesa aquilo que nós temos causa para que acontecesse. É claro que a folha já estava inchada porque ela inchou com os contratos administrativos. Então a própria administração, na contestação, dizia que, e depois ela reitera na apelação, dizendo que não poderia ser convocado aqueles candidatos
porque não havia mais orçamento. E, de novo, naquela metáfora da fila. Ela está na fila e as pessoas lá atrás vão passando dela. E falta um, ela está na fila e passa mais um, passa mais um. Chegaram a quase 100 candidatos, quase 100 contratos só nesse cargo. E faltava um para chamar. Foi um absurdo. Até no momento do protocolo da ação já tínhamos 22 devidamente anexados no processo, devidamente comprovados. Então, é muito importante, porque para alguns que já têm um posicionamento consolidado sobre isso, essa discussão aqui parece muito prolixa. Mas, na verdade, o que está sendo julgado aqui não é uma candidata em específico, um caso. Nós estamos aqui criando uma jurisprudência, um precedente que vai ser excelente para diversos cargos, porque nós temos que lutar contra isso, nós temos que defender a Constituição, todos nós advogados, e todos os membros do Judiciário, nós temos que defender a Constituição, que diz que o ingresso no serviço público é por concurso público, de provas e títulos, que também fala sobre os cargos em comissão, para chefia, direção e assessoramento, que também fala sobre o contrato administrativo para excepcional interesse público, e a súmula do Tribunal de Justiça 24 e o tema 784 do STF falam sobre a preterição. Esse julgamento aqui ele vai ser paradigmático, não só para o que aconteceu lá. Essa candidata em específico, ela já assumiu e tomou posse no cargo dela, mas isso aqui abre um precedente maravilhoso, excelências, para todos os concurseiros que inclusive estão nos assistindo agora, que lutam pela sua vaga, lutam tanto para passar no concurso e depois tem que lutar na justiça para que sejam convocados, para que sejam nomeados. A gente tem casos aqui notórios, como por exemplo dos cuidadores, no concurso da educação de 2022, que eles estão diante desse mesmo cenário, que inclusive na semana passada houve julgamento sobre o cargo de cuidador. A mesma discussão, o candidato está aprovado no concurso, o candidato se esforçou, aprovou no concurso público e na lista dos aprovados. Qual é o ponto? E aí, tudo bem, está aberto, inclusive para fins didáticos, a discussão. Qual é o ponto que é controverso? É porque há uma tese que defende que no cadastro reserva ele não tem direito. Há uma tese que defende, foi nessa tese que o parecer do MP. No cadastro reserva ele não tem direito. Então, no cadastro reserva, já que ele é cadastro reserva, com ele a gente pode colocar contrato administrativo na frente dele, a gente pode fazer empresa terceirizada, um funcionário terceirizado cumprindo a função dele, a gente pode colocar, porque como ele é cadastro reserva, a gente pode colocar um estagiário cumprindo a função dele lá, mas a tese majoritária, que obviamente tem alicerce em julgados do STF, na tese consolidada do STF, é que não, mesmo no cadastro reserva. Então a nossa luta aqui é para que a gente firme uma jurisprudência que mesmo aquele candidato no cadastro reserva, aquele candidato que está após o número de vagas imediatas, ele não pode ser preterido. Não pode haver contratos administrativos na mesma função dele, no mesmo cargo dele, enquanto o concurso estiver aberto. Depois que o concurso encerrar, aí é um novo cenário jurídico. Mas enquanto o concurso estiver aberto, aquelas vagas, elas devem ser preenchidas de acordo com os termos da Constituição por quem fez o concurso público. Esse julgamento, volto a repetir, é paradigmático, porque existem milhares de servidores, de concurseiros, aguardando esse julgamento de hoje. Infelizmente, o concurso da Prefeitura de Macapá, que foi realizado em 2018, que é esse que está em discussão hoje, ele já encerrou. Muita gente perdeu o seu direito à convocação, porque nem sabia que poderia ser ajuizada essa ação e trazer para o tribunal essa discussão. Mas mesmo assim ele abre uma esperança para os outros concursos públicos que estão abertos. Aqui eu cito o concurso do Detran, aqui eu cito o concurso de cuidadores, e aqui eu cito diversos outros concursos da Politec, que estão em casos parecidos. Então esse é um julgamento paradigmático para nós consolidarmos finalmente um posicionamento do Tribunal de Justiça sobre essa preterição e esse candidato que está aprovado na lista do concurso público ter o seu direito assegurado, nem que seja por via judicial.